Olá, neste vídeo eu estou aqui para apresentar para vocês como foi o resultado do mercado imobiliário em Manaus. Venha e acompanhe comigo para saber o que aconteceu em Manaus no primeiro trimestre de 2021. Bom, primeiro trimestre de 2021 em Manaus, no mercado imobiliário residencial de apartamentos, começou fraco, né? Muito aí em função ainda do rescaldo da pandemia. Se em 2020 Manaus lançou o ano inteiro aproximadamente mais de 4.000 unidades, 14 empreendimentos, 4.004 unidades para ser preciso, nesse primeiro trimestre de 2021 foi lançado apenas um empreendimento vertical. Esse empreendimento lançado em Manaus foi um empreendimento do padrão econômico e ele teve 300 unidades em oferta. Então isso foi uma queda, evidentemente, né, em relação tanto ao trimestre anterior, ou seja, o final de 2020, que foram 1.258 unidades, e também metade do que foi lançado no primeiro trimestre de 2020, que foram 600 unidades no primeiro trimestre de 2020. Então, uma queda na oferta de Manaus, no nosso entendimento, muito ligado aí ao processo da pandemia, à dificuldade mesmo de lançar nesse momento. Essas 300 unidades representaram o equivalente a 44 milhões em VGV, ou seja, em valor geral de vendas, lembrando que no último trimestre do ano passado haviam sido 345 milhões de reais lançados em Manaus. E como se comportaram as vendas em Manaus? Nós calculamos a venda líquida, né, ou seja, já eliminados os distratos, e foram vendidas no primeiro trimestre em Manaus 714 unidades entre residenciais verticais, horizontais e comerciais. Então é um número importante, porém podia ter sido um número muito melhor se tivesse tido mais lançamentos, já que nós sabemos que os lançamentos puxam bem as vendas. Só para ter uma comparação, a gente teve uma queda de 15% aproximadamente em relação ao mesmo trimestre de 2020, que haviam sido 838 unidades vendidas em Manaus. É importante dizer que essas pouco mais de 700 unidades vendidas em Manaus representaram aí um VGV vendido de 162 milhões, que é um número desse primeiro trimestre também inferior ao mesmo período do ano passado, que haviam sido 205 milhões, em relação também ao último trimestre de 2020, que foram 234 milhões. É importante dizer que somente de residencial vertical, ou seja, apartamentos, foram quase 140 milhões de reais líquidos vendidos em Manaus. Na nossa leitura, o número de Manaus de vendas líquidas poderia ter sido maior se tivesse ocorrido mais lançamentos. Mas é natural, Manaus e várias cidades do Brasil deixaram para o segundo trimestre e terceiro trimestre para ocorrer o maior volume de lançamentos e, portanto, também para ter as vendas decorrentes desses lançamentos. Importante falar que desses 162 milhões vendidos em Manaus, pouco mais de 70 milhões, 73 milhões foram de residencial econômico, ou seja, o Casa Verde Amarela, mostrando aí uma resiliência desse produto. Mas nós tivemos 66 milhões de reais em vendas em produtos de outros padrões. A gente está vendo aí que os outros padrões, principalmente aqueles financiados pelo SBPE, estão caminhando muito bem. E também tivemos aí o restante vendido em horizontal ou comercial em menor escala do que, obviamente, o residencial vertical. Tanto é que se nós olharmos aí o mapa das vendas, né, dessas 714 unidades vendidas, sendo 623 unidades verticais residenciais, nós vamos ver que 64% ou 463 unidades são unidades do padrão econômico e 14% ou 106 unidades são daquele padrão estándar, que é logo acima do econômico, que é unidade do Casa Verde Amarela até
R$ 400.000. E tivemos também unidades de padrão médio-alto, quase 50, 49 unidades de padrão médio-alto que foram vendidas nesse trimestre em Manaus. Quando observamos, portanto, a velocidade de vendas, no residencial, foi uma velocidade de vendas no trimestre de 14%, que é uma velocidade razoável, porém ela é menor, né, do que foi praticado em cada um dos trimestres de 2020 em Manaus, inclusive do primeiro trimestre de 2020. Ou seja, com certeza a situação epidêmica afetou muito aí o desempenho de Manaus com apenas um lançamento e, portanto, também com uma velocidade de vendas menor. E para finalizar, só lembrando que esse cálculo aí de vendas são vendas líquidas, né? Ou seja, já descontados de extratos, já que a relação de venda bruta sempre é maior do que a venda líquida. Para concluir nossa apresentação, como é que terminou Manaus aí em março de 2021, né? Então a fotografia é a seguinte, né? Manaus tem 81 empreendimentos verticais residenciais com venda ativa, que lançaram pouco mais de 28.000 unidades e estão em estoque, ou melhor dizendo, estavam em estoque no final de março de 2021, 3.539 unidades residenciais à venda, né? E havia comercial, 5 empreendimentos comerciais à venda, com 258 unidades ainda à venda. No horizontal, 15 empreendimentos, com 792 unidades. Então, se somarmos em Manaus o estoque, ou seja, a oferta final residencial vertical, residencial horizontal e comercial, a gente está falando hoje numa oferta total em Manaus, no final do primeiro trimestre, de 4.589 unidades. Agora, Iranduba, logo ali do lado, coladinho com Manaus, né, a gente registra aí um mercado horizontal muito forte, com 11 empreendimentos, com mais de 8.000 unidades lançadas e ainda 1.135 à venda. Ou seja, Iranduba com 1.135 unidades horizontais à venda, se somarmos, portanto, Manaus, oferta total de Manaus, líquida, oferta total de Iranduba, nós temos 5.724 unidades colocadas à venda aí na Grande Manaus. Bom, espero que tenham gostado. Esse foi o panorama do primeiro trimestre de Manaus. Continue assistindo o nosso canal e acompanhe o mercado imobiliário todo trimestre em cada uma das grandes capitais brasileiras. Foi um prazer falar com você.